Imagine acordar um dia e descobrir que tudo o que você acreditava sobre o nosso planeta era apenas meia verdade. Que a Terra, com seus mares azuis e florestas vibrantes, não é o ápice da criação cósmica, mas sim uma sombra pálida, uma opção secundária, ou até um abrigo improvisado. Você já se perguntou se estamos aqui porque esse é o lugar perfeito? Ou porque simplesmente não conseguimos ir aonde deveríamos? Ouvimos desde sempre que a Terra é o único planeta habitável, mas essa afirmação não é tão sólida quanto parece. Ela vem de uma época em que a humanidade mal conseguia enxergar além da sua própria órbita. Agora, com telescópios que capturam luz de bilhões de anos atrás, com algoritmos capazes de mapear atmosferas a anos-luz de distância, a realidade que emerge é outra, uma realidade desconfortável, silenciada. Em 2023, a NASA atualizou sua lista de exoplanetas considerados habitáveis. Só que, curiosamente, alguns desses mundos foram removidos pouco tempo depois. Sem explicação, sem coletiva de imprensa. Sumiram. E o mais perturbador, entre esses planetas havia mundos melhores que a Terra, mais estáveis, mais férteis, mais seguros, mas quase ninguém quer falar sobre eles. Por quê? Feche os olhos por um instante. Agora imagine estar em um planeta onde a gravidade é perfeita, os ciclos solares são mais suaves e não há furacões, terremotos ou geleiras derretendo. Um lugar onde o tempo corre mais lento, ou onde algo corre observando. Prepare-se, porque nos próximos minutos você vai conhecer os planetas que poderiam redefinir o nosso lugar no universo e entender por que algumas verdades precisam continuar escondidas. Tudo começou com sussurros científicos, relatórios técnicos que pareciam inofensivos, até que você lia as entrelinhas. Em 2009, a missão Kepler da NASA foi lançada com um objetivo claro: encontrar outros planetas como o nosso. O que ninguém esperava era o volume absurdo de descobertas. Em poucos anos, mais de 4.000 exoplanetas foram identificados e cerca de 50 poderiam ser habitáveis. Mas entre eles havia uma minoria silenciosa, um grupo seleto de planetas com características tão perfeitas que pareciam projetados por uma inteligência, não pela natureza. Planetas com atmosferas equilibradas, sem gases tóxicos, planetas com órbitas regulares, estáveis por bilhões de anos, planetas na chamada zona habitável, onde a água líquida pode existir, e onde a vida, ao que tudo indica, teria muito mais chances do que aqui. O mais curioso? Muitos desses planetas surgiram em comunicados científicos por um breve período e desapareceram. A desculpa oficial? Erro de cálculo, dados revistos, falsos positivos. Mas algumas anomalias persistem, como planetas que apareciam em registros da sonda Kepler e depois eram omitidos dos relatórios públicos, ou arquivos com nomes técnicos, como KOI 3011-01, que em fóruns privados de cientistas chegaram a ser chamados de zonas verdes, mas que sumiram misteriosamente da base de dados da NASA. Há uma expressão no meio científico que quase nunca é dita em voz alta: too perfect to publish, perfeito demais para ser divulgado. E aqui começa o buraco negro da dúvida. Se há planetas melhores que a Terra, por que isso não está estampado em todas as manchetes? Talvez porque alguns deles revelam mais do que deveriam. Talvez porque alguém ou algo não quer ser encontrado. E talvez porque, ao saber demais, a humanidade poderia começar a questionar sua própria origem. Pronto para conhecer um desses mundos que foram cancelados do universo científico? Ele foi anunciado com entusiasmo, como se os céus tivessem finalmente revelado um novo Éden. Em setembro de 2010, os astrônomos Stephen Vogt e Paul Butler anunciaram ao mundo a descoberta de um planeta chamado Gliese 581G, a apenas 20 anos-luz da Terra. A localização? Zona habitável, a gravidade perfeita para o corpo humano, a temperatura ideal para manter água líquida. Stephen Vogt chegou a declarar publicamente: estou 100% certo de que esse planeta abriga vida. Mas então, tudo sumiu. Menos de 2 meses depois, Gliese 581 não foi riscado da lista de exoplanetas confirmados. A explicação oficial? Erro estatístico. Só que muitos cientistas discordaram, inclusive membros da própria equipe. E aí as coisas começaram a ficar estranhas.
Dados da sonda que captaram Gliese 581 Coengen desapareceram de alguns bancos públicos. Artigos acadêmicos sobre o planeta foram desclassificados ou arquivados silenciosamente. E Vogt, o principal defensor da descoberta, nunca mais falou sobre o assunto com tanta certeza. Alguns sugerem que o planeta foi desconfirmado não por falha técnica, mas por pressão. O motivo? O próprio sistema Gliese já mostrava sinais de algo anormal. Relatórios posteriores indicaram variações estranhas no brilho da estrela Gliese 581, como se algo artificial estivesse interferindo. Outros afirmam que sinais de rádio vindos da região foram detectados e depois varridos do mapa. Você já ouviu falar do paradoxo do silêncio cósmico? Talvez Gliese 581 Coengen não seja silencioso. Talvez seja apenas silenciado. Agora, e se existisse um planeta ainda mais parecido com a Terra, só que mais antigo, mais estável e possivelmente mais evoluído? Em 2015, a NASA fez um anúncio que quase passou despercebido pela grande mídia. Foi quando apresentaram ao mundo um planeta apelidado de a Terra 2.0. Seu nome científico, Kepler 452b. Localizado a 1400 anos-luz de distância, esse mundo orbita uma estrela quase idêntica ao nosso Sol, mas um pouco mais velha. E aqui está o detalhe que ninguém digere bem. Kepler 452b é mais antigo que a Terra em cerca de 1,5 bilhão de anos. Tempo suficiente para que vida se formasse, evoluísse e quem sabe nos observasse. A gravidade lá é levemente mais intensa. O que significa que a fauna, se existir, pode ser mais robusta, mais densa. A luz solar é parecida com a nossa. As estações do ano, se existirem, seriam suaves e longas. Um planeta com mais tempo para aprender e talvez para se proteger. O que inquieta os cientistas é o silêncio. Nenhum sinal de rádio, nenhum ruído atmosférico, nenhum reflexo de atividade artificial. É como se Kepler 452b estivesse fingindo que não existe, ou pior, monitorando? E aqui nasce uma pergunta que atravessa a espinha como um arrepio gelado. E se a Terra não for um protótipo, mas uma cópia? Agora a pergunta é inevitável. Se sabemos que esses planetas existem, por que isso não está nos livros escolares, nas manchetes ou nos debates políticos? Prepare-se para o próximo bloco. Por que esconder planetas habitáveis? A resposta curta? Poder! Imagine se amanhã fosse confirmado que existem dezenas de planetas melhores que a Terra. Quantas pessoas estariam dispostas a abandonar tudo? Empregos, nações, religiões, em busca do novo mundo? Quantos governos perderiam o controle? Ao longo da história, a humanidade silenciou descobertas que ameaçavam o status quo. E quando o assunto é espaço, o jogo é de proporções cósmicas. Agências espaciais como a NASA, ESA, Roscosmos e CNSA compartilham descobertas publicamente. Mas parte dos dados brutos permanece sob sigilo. Você sabia que a NASA possui um protocolo chamado Procedimento de Contenção Biológica? Ele autoriza o isolamento de informações sobre qualquer indício de vida extraterrestre, até segunda ordem. Mas a conspiração vai além de governos. Grandes corporações de tecnologia espacial, como SpaceX e Blue Origin, têm acesso privilegiado a dados astronômicos e estão travando uma corrida silenciosa, não para ir a Marte, mas para encontrar algo maior. Informações sobre planetas ideais valem trilhões, e o primeiro a chegar dita as regras. E se eu te dissesse que alguns cientistas tentaram alertar o mundo sobre isso, mas acabaram em silêncio absoluto? Siga comigo para o próximo bloco. As mensagens cifradas dos cientistas que sumiram. Dr. Tom Van Flandern, astrônomo do Observatório Naval dos Inouye, morreu em 2009, mas antes disso, deixou uma série de declarações perturbadoras sobre planetas invisíveis e manipulação de dados astronômicos. Outros pesquisadores, como Lucian Walkowitz, notaram padrões incomuns na remoção de registros de certos exoplanetas, e então surgiram os códigos. Fóruns privados, servidores anônimos e arquivos criptografados revelaram nomes como Raven 7, Domex e Gaius 9.
Planetas que nunca foram oficialmente reconhecidos, mas cujas características batiam com parâmetros de habitabilidade extremos. Em um áudio vazado, um cientista diz: "Eles sabem que estamos perto. Quando o público entender, já será tarde demais. Não é sobre encontrar, é sobre decidir quem pode saber." Alguns desses cientistas desapareceram dos círculos acadêmicos, outros, literalmente, sem rastro, sem explicação. O que eles tentavam esconder? Ou melhor, o que eles tentavam mostrar? E se tudo isso nos levar a uma hipótese ainda mais desconfortável? Chegou o momento do penúltimo bloco. E se estivermos no planeta errado desde sempre? Pare e pense, por que a Terra parece tão hostil? Terremotos, furacões, doenças, animais que nos matam, alimentos que nos envenenam, um sol que queima, mas também nos adoece? Será que realmente evoluímos aqui? Ou apenas sobrevivemos? Há quem diga que a Terra não é o berço da humanidade, mas sim um exílio, uma prisão cósmica talvez, um local de quarentena ou um experimento que saiu do controle. Se existem planetas melhores e silenciosamente evitamos falar sobre eles, o que isso diz sobre nós? E o mais arrepiante, talvez estejamos aqui porque não podemos voltar. Agora respire fundo, porque está na hora de fechar o ciclo com uma pergunta que você talvez nunca mais consiga ignorar. Se existem planetas mais estáveis, férteis e seguros que a Terra, se cientistas tentaram alertar e foram silenciados, se os dados aparecem, somem e reaparecem sob outros nomes, então a verdadeira pergunta não é por que não fomos até lá, mas sim, por que fomos deixados aqui? Você sente que este é o lugar certo? Ou será que, bem lá no fundo, você sempre soube que havia algo estranho? Afinal, ninguém esconde o que não é perigoso? E talvez os segredos do universo não estejam apenas lá fora, mas sim em quem decide o que você pode saber.